No princípio da jornada, Ismael emerge como uma figura de suma importância nas antigas escrituras sagradas. Ele é o primogênito de Abraão, aquele a quem Deus prometera ser pai de numerosas nações. Esta promessa foi feita a Abraão enquanto contemplava o firmamento estrelado, uma visão que antevia a grandeza das bênçãos vindouras. No entanto, o transcorrer do tempo trouxe consigo desafios. Abraão e sua esposa Sara esperavam com fervor o cumprimento da promessa, mas a dádiva da paternidade ainda não se manifestara. A esperança começou a dar lugar à incerteza. Sara, almejando encontrar uma solução, propôs uma prática daqueles tempos, a ideia de gerar um filho por intermédio de sua serva egípcia. Essa prática, embora comum à época, desencadearia uma série de conflitos e dilemas. A alegria inicial da concepção transformou-se em desdém por parte de Sara, e o que parecia uma solução plausível rapidamente se converteu em uma fonte de tensão. A situação se agravou quando Sara passou a tratar a serva com rigor. Desamparada e oprimida, a serva fugiu para o deserto. O nome Ismael, dado ao filho que a serva carregava no ventre, era uma prece: Deus ouvirá. Era um lembrete de que, mesmo no meio das tribulações, Deus estava vigilante quanto às vidas de Abraão, Sara e a serva. Essas vidas foram entrelaçadas por escolhas complexas, emoções intensas e uma fé inquebrantável na promessa divina. A jornada de Ismael estava apenas começando, e o deserto testemunharia sua busca por identidade e propósito. Ao lado de uma fonte no deserto, um encontro de grande significado estava prestes a ocorrer, um encontro que moldaria o destino de Ismael e sinalizaria o início de um novo capítulo em sua história. Uma voz ecoou no silêncio do deserto: De onde vens e para onde te diriges? A voz pertencia ao anjo do Senhor, que se manifestou diante da serva Hagar, uma mulher em uma jornada de desespero. Com lágrimas nos olhos, ela confessou: Estou fugindo da presença de minha senhora Sarai. O anjo, mensageiro celestial, falou com autoridade e compaixão: Volta para tua senhora e submete-te à sua autoridade. Promessas divinas se entrelaçaram em suas palavras. O anjo desenhou um retrato do destino de Ismael. Ele será homem selvagem, e a mão de todos estará contra ele, e a mão dele estará contra todos, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Profundamente tocada por este encontro divino, Hagar sentiu-se vista de uma maneira que jamais experimentara. Tu és Deus que me vê, proclamou, lágrimas se misturando com reverência. Será que também ela via aquele que a via? Em honra a este encontro, o poço passou a ser conhecido como Beer Lahai Roi, um símbolo do Deus que a havia encontrado em sua angústia. Assim, Hagar deu à luz um filho, e Abraão o chamou de Ismael, um testemunho do poder da fé, da resiliência e do espírito humano. No início dos tempos, a conexão inquebrável entre o divino e o mortal se manifestou na presença de Ismael, a qual ocupou um lugar singular na trama familiar. A prática, naqueles dias antigos, de recorrer a uma serva quando a esposa era estéril, conduziu ao nascimento de Ismael. Todavia, esse acontecimento representava apenas o início da sua jornada. Nascido quando Abraão tinha 86 anos, Ismael se desenvolveria como um elemento único em um intricado quadro, uma vida ligada tanto à promessa como à incerteza. Os anos se desenrolaram e a tapeçaria da vida de Ismael começou a se revelar. Seu pai Abraão moveu a sua tenda para a sombra dos carvalhos de Hebrom, onde um altar foi erigido, simbolizando fé e devoção. Contudo, a história de Ismael estava entrelaçada com reviravoltas inesperadas. Aos 13 anos, um pacto foi selado pela circuncisão, unindo os membros da casa de Abraão em um sagrado vínculo. À medida que as areias do tempo avançavam, Ismael e sua mãe enfrentaram o desterro, uma dolorosa separação.
Sua família peregrinou pelo deserto, beirando o desespero, até que a compaixão de Deus foi despertada e seus clamores foram ouvidos na vastidão do ermo. A jornada do jovem Ismael foi marcada por provações e triunfos, uma narrativa ecoando com a ressonância da intervenção divina e o duradouro espírito de um povo destinado à grandeza. Ismael passou o restante de sua vida no deserto, principalmente nas terras áridas de Pará, onde com a ajuda de Deus aprendeu a manejar o arco. Seu casamento com uma egípcia explicava sua proximidade com o Egito, assim como a herança de sua mãe. Sua presença no funeral de Abraão e o fato de que Esaú tomou por esposa a filha de Ismael demonstravam que ele não rompeu completamente os laços com a linhagem patriarcal principal. Gênesis 15, versículo 9, na Nova Versão Internacional relata: "E Ismael, seu filho, sepultaram na caverna de Maquila, perto de Marre, nos campos de Éfron, filho de Zoar, o Hitita." Além das esposas que Ismael tomou, ele viveu 137 anos e foi reunido a seus parentes, conforme Gênesis 28, versículo 9, na Nova Versão Internacional. Ele foi a Ismael, filho de Abraão, e casou-se com Alate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael. Apesar de suas jornadas no deserto e da vida nômade, Ismael manteve laços que transcendiam as fronteiras da família patriarcal. Deus caracterizou a personalidade de Ismael como a de um jumento selvagem, sugerindo uma natureza errante e independente. Ele percorreu o seu próprio caminho, sendo reconhecido e abençoado por Deus, mas com um destino que se desenrolava em paralelo ao do povo escolhido por meio da aliança. Estas são as divinas reflexões sobre Ismael, um homem cuja personalidade assemelhava-se à de um jumento selvagem que vagava livremente nas vastas extensões do deserto, traçando um caminho singular na narrativa da história humana, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 20 a 21 da Nova Versão Internacional. Assim diz o Senhor: "E quanto a Ismael, também atendi ao seu clamor, e abençoá-lo-ei grandemente, e ele será fecundo, multiplicando-se de modo abundante. Dele farei uma grande nação. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, o filho que Sara te dará no próximo ano." E o Senhor determinou que no 8º dia após o nascimento de cada menino, todos, sejam eles nascidos em casa ou adquiridos por dinheiro, sejam descendentes ou estrangeiros, deveriam ser circuncidados. Esta circuncisão seria um sinal eterno da aliança entre Deus e seu povo. Aqueles que não fossem circuncidados após terem atingido a idade seriam excluídos do seu povo, quebrando assim essa aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 14. Abraão tinha 99 anos, quando ele próprio e Ismael, seu filho de 13 anos, foram circuncidados na carne de seus prepúcios. E todos os homens de sua casa, tanto os nascidos como os adquiridos por dinheiro, incluindo estrangeiros, também foram circuncidados naquele dia. Foi um marco sagrado que selou o compromisso com Deus e a aliança, uma marca perene que ligava Abraão, Ismael e todos sob seu teto a essa promessa divina. No entanto, o contraste entre a grandeza da nação e a experiência de ser o filho prometido por Deus permaneceu uma questão intrigante para Abraão. Mesmo quando Deus revelou que Sara daria à luz um filho, Abraão ficou perplexo sobre o porquê disso ser necessário, em vez de ter Ismael como herdeiro. Ainda assim, após o nascimento de Isaque, Abraão tratou Ismael com bondade e ficou angustiado com o desejo de Sara de excluí-lo. Sara, por outro lado, viu Ismael como uma ameaça à posição de Isaque na família e buscou sua expulsão. Deus, por sua vez, reiterou sua promessa de abençoar Ismael e fazê-lo uma grande nação, mas a aliança seria estabelecida com Isaque, o filho que Sara daria no próximo ano. Gênesis capítulo 17, versículos 19 a 21. Quando Isaque nasceu, Abraão, seguindo o mandamento de Deus, também o circuncidou no 8º dia após o seu nascimento.
Sara, maravilhada com a realização divina, exclamou: Deus me fez rir, todos os que souberem disso rirão comigo. Gênesis capítulo 21, versículo 6. E ela acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? No entanto, eu lhe dei um filho na velhice. Gênesis capítulo 21, versículo 7. Abraão foi confrontado por Abimeleque, um homem que reconheceu a grandeza da bênção do Senhor sobre ele. Abraão, em resposta, ofereceu ao Abimeleque ovelhas e bois, estabelecendo assim um pacto entre ambos. Para selar esta aliança, Abraão, como sinal de sua permanência e fidelidade, plantou um tamarisco em Berseba, invocando-o. Ele permaneceu na terra dos filisteus por muitos dias, e este tamarisco se tornou um marco em sua jornada, uma lembrança das alianças estabelecidas naquele lugar. A decisão de Abraão de enviar Agar e Ismael para longe, como fora solicitado por Sara, pode parecer em desacordo com as tradições antigas, mas isso demonstra a complexidade das relações familiares e como a fé e as promessas divinas moldaram a história destes personagens. Apesar dos conflitos e rivalidades que permearam esta história, Deus fielmente cumpriu suas promessas, abençoando tanto Ismael quanto Isaque, fazendo deles grandes nações. Agora te convido a permanecer conosco e assistir esse vídeo que está aparecendo na tela, que temos mais uma história bíblica que com certeza será de seu interesse. Fique com Deus e até o próximo vídeo.